Boa noite. Glória a Jesus, boa noite. E aí, tá todo mundo firme na palavra? Todo mundo crendo na palavra? Hoje eu quero falar de coração para coração. Eu acho que nós precisamos, em alguns momentos da nossa jornada de fé, precisamos começar a checar o nosso coração e aquilo que realmente nós cremos, segundo a palavra. Porque é fácil perguntar para cada um de vocês, perguntar para qualquer pessoa lá fora: você crê em Deus? Ele fala: eu creio. Você crê mesmo? Lógico que eu creio, eu tenho uma fé inabalável, mas aonde está firmada a sua fé? Aonde está a sua esperança? Porque a nossa fé tem que estar firmada em alguma coisa. A sua esperança também. Não pode ser uma coisa oca, vaga. Você tem que saber exatamente aonde você está em Deus, para não ser enganado nem ficar enganada. Porque você tem que entender que no dia que você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida. Hoje eu consigo olhar para trás e lembrar de como que eu pensava, aquilo que eu achava. Eu andei por 28, quase 30 anos nessa terra, e eu achava que tudo estava ok comigo. Eu achava que se eu morresse, com certeza eu iria, se eu não fosse direto para o céu, no purgatório eu chegar, porque eu era muito boa. Só que os nossos julgamentos pessoais, sem estar firmado em Deus, não é nada. Eu podia não beber, podia não fumar, podia ser uma boa filha, boa aluna, podia não ir em festas, mas isso não me garante o céu. Se eu morresse naquela época, eu não iria para o céu. E muito menos para o purgatório. Não existe purgatório, é uma doutrina religiosa. E se a Bíblia diz sobre céu e sobre inferno. Se eu morresse naquela época, eu não iria para o céu. Eu tenho consciência disso. Por mais que eu pudesse, entre aspas, ser perfeito aos meus próprios olhos, não roubar, não matar, não falar palavrão, não fumar, todo esse esquema, eu iria para o inferno, porque eu não tinha uma nova natureza. Hoje eu vejo com muita clareza que eu estava morta e não sabia. Se você perguntar para alguém, para um amigo, e falar para ele: você nasceu de novo? Fala o quê? Não, você nasceu de novo? Ah, eu frequento a igreja. Sim, mas você nasceu de novo? Ele vai ficar olhando para você e fala: o que é nascer de novo? Ele vai falar. Porque ele não sabe. Ele não nasceu de novo. Mas se você perguntar para ele: você crê em Deus? Ele fala: eu creio, tenho muita fé. Mas fé aonde? Fé no quê? A sua esperança está onde? Ah, eu tenho esperança de que Deus vai me curar. Esperança? Assim? Você não sabe que Ele já te curou? A sua esperança é vã, você não vai conseguir o final que você deseja. Porque a sua esperança está baseada em nada. Naquilo que você acha. Então, nessa noite, vamos de verdade checar o nosso coração, aprender a ser investidores para a sua própria vida, investir em você em relação ao seu relacionamento com Deus. Tudo está relacionado a ter um bom relacionamento com Deus. Hoje pela manhã eu falava com uma pessoa e disse a ela: olha, fui fazer uma visita e enquanto quem eu esperava não tinha chegado, fiquei conversando com a mocinha que trabalha ali na casa. Eu perguntei, a gente começou a falar de Deus, ela é uma cristã, e eu falei para ela: olha, toda a nossa vida está vinculada ao nosso relacionamento com Deus. Hoje eu conheço a dona da casa há muitos anos, conheço mais do que conheço você. Com você eu falo bom dia, boa tarde, eu falo oi, tudo bem, fulana está aí. Eu olho você por fora e acho que você é uma boa funcionária, uma boa pessoa. Esse é o nível de relacionamento que eu tenho com você.
Você nunca me fez mal, mas eu não sei como você pensa, não sei o que você gosta de comer, não sei. Mas para quem eu estava visitando, eu sei mais ou menos como ela é, eu sei mais ou menos o que ela gosta. Eu tenho um pouco mais de intimidade com ela, mas eu não tenho muita intimidade. E assim também é com Deus. Você conhece Deus? Conhece de ouvir falar? Você conhece, você já leu a palavra, você sabe o que Jesus veio fazer? Você sabe o que está escrito lá em Gênesis? Você já leu a Bíblia? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você não se importa com ela? Você só é um ouvinte e é um ouvinte negligente que não coloca em prática? Você tem que começar a checar, porque a sua vida custou um alto preço ao céu. Você não é qualquer pessoa. E o nível de autoridade que nós temos em Deus depende dessa intimidade. É gostoso falar, o diabo está embaixo dos meus pés. Mas você tem autoridade o suficiente para ele ficar embaixo dos teus pés? Você tem que começar a pensar. Porque o diabo sabe qual autoridade você tem. Porque ele olha para a sua vida. Eu não estou colocando, não quero que você pense que eu estou colocando medo em você, não é nada disso. Eu quero que você tenha uma consciência real e verdadeira. Porque a Bíblia diz para a gente não viver de aparência. Está tudo bem? Então está tudo bem. Aparentemente está bem, mas será que está bem? Porque quando vem o dia mau, quando começa a chover, não dá para construir. Aí você vai descobrir o que é que você tem de verdade em Deus, quando vem a situação difícil para você. O que é que você tem de Deus naquele momento, para enfrentar aquela situação? Você tem algo ou você não tem nada? Comece a pensar, lembra da formiga? Ela trabalha. No verão ela trabalhava. Ia chegar no inverno, na chuva, ela descansava. Agora a cigarra tocava. Quando chega o inverno, não tem nada. Porque ela só ficou se divertindo. Você tem que lembrar sempre que esse mundo jaz na morte, jaz em trevas. Você tem que lembrar o que Deus falou lá no Jardim do Éden, quando Adão fez a escolha errada. Ele chamou os três, chamou Eva, chamou Adão e chamou Satanás. E falou para Satanás, eu vou limitar o seu poder ao pó da terra. Então hoje Satanás está limitado à nossa carne adâmica. Você olha o poder que ele teve usando a carne de Hitler, por exemplo. Ali você consegue ver na vida de Hitler um pouco do coração de Satanás para o homem. Ele veio matar, roubar e destruir. O poder de Satanás está limitado à antiga natureza. A força da antiga natureza para ele destruir esse mundo. É esse o poder dele, foi limitado ao pó da terra. Só esse poder que ele tem, o poder que você, nascido de novo, permite que ele tenha na sua vida. E como que você não vai permitir que Satanás tenha nada na sua vida contra você? Você andar no caminho de santidade, de santificação. O caminho da santificação é um caminho poderoso, mas está relacionado à mortificação. O evangelho da mortificação é o evangelho que nós temos que trazer sempre à nossa memória. Não basta só eu vou ter, quero ter, que Deus tenha tudo de mim. Quero que Ele tenha o máximo que Ele puder de mim, mas não é só isso. Tem que ter também a segunda parte, de você estar andando naquela vontade perfeita que Ele tem para você. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Então comece nessa noite, vamos trazer à memória o que nos dá esperança real, verdadeira. Porque tudo neste mundo passa. Não gaste a sua vida correndo atrás do vento. Vamos querer mais de Deus. E para ter mais de Deus,
eu preciso passar tempo com Ele, eu preciso passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor para nós. É você perguntar para quem nasceu de novo, perguntar, você é batizado nas águas? Ah, não. Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você já conhece a palavra? Por que você não é batizado nas águas? Por quê? Ele não sabe dizer. Na verdade, porque ele não quer, não entendeu. Porque se ele entendesse o poder de você praticar a sua fé, ele já teria sido batizado nas águas há muito tempo. Já estaria orando em línguas há muito tempo. Tudo depende do conhecimento das bênçãos de Deus oferecidas para você gratuitamente. Você acha que aquele ladrão na cruz, se ele pudesse descer, não seria batizado nas águas? Lógico que seria, mas ele teve tempo. Ele teve tempo de se relacionar com os apóstolos? Não, ele só teve tempo, e graças a Deus por isso, ele foi bem-aventurado, ele foi muito humilde. Era o próprio Jesus do lado dele. Jesus estava do lado de 2 homens naquele dia, era a chance deles. Um reconheceu e disse, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. E ele esteve. O outro escarnecia e dizia, se você é Deus realmente, desce da cruz, salva a você e a mim, salva todo mundo, desce da cruz, já que você é Deus, prova que você é. Só que a fé está firmada na palavra de Deus. Deus não tem que provar nada para mim, porque ele já provou naquela cruz. É só eu olhar para trás, Jesus já veio. Não existe mais nada a ser feito. É a vontade de Deus que você seja curado, que você ande curado? Sim, é vontade de Deus. Então, você tem que se firmar nessa verdade. Ah, mas será que Deus quer me curar? Deus quer te curar. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, qual é a vontade de Deus para mim, Rita, que eu ande curada, que eu ande provida, que eu ande nessa terra confiando no que Ele já falou para mim por meio da palavra dEle, Ele quer que eu confie nele. E para confiar em alguém, você tem que conhecer aquela pessoa. Então, nessa noite, vamos começar, antes de a gente orar? Pega o Salmo 62. Vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira esperança. Não a esperança do mundo, que é firmada em coisas passageiras, mas a verdadeira esperança firmada em Deus, firmada no que Deus já fez. Lembra quando Deus disse para Abraão, Abraão, você vai ser pai de nações. Abraão olhou para ele e disse, mas eu? Vou ter filho? Vou ter um filho? Você vai ter um filho, Abraão. Ele olhou para o corpo dele e já estava amortecido, ele é muito velho. Não vou ter filhos nunca. Ah, deu risada, era impossível. E aí Deus fez algo. Deus falou para Abraão, olha para o céu, conte as estrelas. Assim será. Você será pai de nações. Conte as estrelas. Foi olhando, tendo esperança na fala de Deus, que a fé foi gerada. Que Ele trouxe a fé para ele. E a fé produziu. Trouxe a realidade, aquilo que era impossível. Então, como que eu vou firmar? Onde eu firmo a minha esperança? Na palavra de Deus. A minha esperança tem que estar firmada na palavra de Deus. Não em homens, não em coisas. Por isso eu preciso crer na palavra. Tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê diz ao monte, lança-te no mar. E assim será. Por que aconteceu com ele? Ele creu no que Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz. Então você tem que encher seu coração com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus.
e falar a palavra. Confessar aquela palavra. Para quem? Para você mesmo. Porque a fé está no seu homem interior. E o seu homem exterior não tem fé. Ele é incrédulo, a sua carne é incrédula. Nós temos uma sutil incredulidade que nos impede. E como que eu destruo isso? Por meio da prática. Nas práticas espirituais, de orar no Espírito Santo, de ler a palavra, de conhecer o coração de Deus para mim, de confiar nele. Então, o Salmo 62, o versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Da onde que vem a tua esperança? Do mundo? De pessoas? De algo vago? Você tem que realmente olhar para o seu coração. Da onde que está vindo a tua esperança? A esperança de Abraão veio daquilo que Deus disse para ele: olha para o céu. Você será pai de nações, como conta as estrelas, do jeito que você está vendo esse tanto de estrelas, assim será seus descendentes. E assim aconteceu. Então, o que você está olhando? O que teus olhos enxergam? Comece a perguntar por que eu não me relaciono não tenho comunhão com os irmãos da igreja, por que eu não tenho eles como meus amigos? Por que eu não converso com eles? Qual é o círculo dos meus amigos? Com quem eu tenho comunhão? Com quem eu mais passo tempo? Por que eu não congrego? Por que eu não sou batizado nas águas ainda? Por que eu não oro em línguas ainda? Por que eu não pratico a minha fé? Por quê? Quer ver? Pega Romanos 15. Você tem que perguntar. Porque existe uma falta de conhecimento dentro de você. Você não pode mascarar. Romanos 15, 4. Capítulo 15 de Romanos, versículo 4. A esperança de Deus está baseada naquilo que Ele diz. Essa é a esperança que você tem que colocar na palavra de Deus. O que Ele diz na palavra? Aí está a sua esperança, que vai andar junto com a tua fé. Você tem esperança, você tem confiança que a palavra de Deus vai se cumprir. Passe o tempo que passar, ela vai ser cumprida na minha vida. Por isso eu persevero. Na tribulação nós temos perseverança. Aonde que você persevera? Na palavra, confessando a palavra. Não é confessar por confessar. É algo que tem que ser real para você. Você tem que acreditar. Você acredita que a sua mãe é a sua mãe? Seu pai é o seu pai? Eu acredito. Ah, mas será que é? Não, eu sei que meu pai é meu pai e minha mãe é minha mãe. Por quê? Ah, porque eu sei, está escrito, está lá no meu RG, nos meus documentos. Eu cresci com eles, é minha mãe. Eu passei a minha vida toda com ela, é minha mãe. Ah, acho que não é não. Você nem vai acreditar se eu chegar e falar: Igor, Jaqueline não é tua mãe não. Ele nem vai se importar. Fala: Rita tá passada. Deixa ela falar, acho que eu vou ficar irritado com ela. Deixa ela pensar o que ela quiser. Eu sei que ela é minha mãe. Assim é Satanás quando ele chega para você e diz: Deus não vai fazer. Deus não vai te ajudar. Faz mais um pouco. Você tem que buscar que Deus te ame mais. Só que você sabe que é impossível Deus te amar mais do que Ele já te ama. É impossível. Eu não tenho que fazer absolutamente nada para Deus me amar, porque Ele me amou primeiro. Comece a pensar no que é a verdade do Evangelho. Deus te amou primeiro.
Quando você era morto nos seus delitos e pecados. Quando você nem sabia o que era nascer de novo. Quando você não sabia nada de Deus. Você tinha uma religião, mas só uma religião. Só uma tradição que você aprendeu dos teus avós, dos teus pais. Eu não sabia até chegar aos 28 anos de idade o que era nascer de novo. Nunca ninguém havia me contado. Eu seguia assim, eu tinha uma tradição religiosa que veio dos meus avós, passou para os meus pais. Eu ia a uma igreja. Só que eu não sabia o que era nascer de novo. Eu estava morta e não sabia. Quantos da sua casa estão mortos e não sabem? Quantos amigos você tem que estão mortos e não sabem? Você tem que se importar com isso. Por isso, se você não entende a salvação, você nunca vai se importar. Porque tudo que Deus deseja são pessoas salvas. Ele quer aumentar a família. A porta para entrar na família de Deus é Jesus. Tem que nascer na família de Deus. Um dia eu nasci nesse mundo caído, por meio de uma família que veio de Adão, família Andrade. Eu entrei na família Andrade. Os meus pais me trouxeram para este mundo caído. E aos 28 anos de idade eu encontrei a verdadeira vida. Eu fui gerada de Deus por meio de Jesus. Saí da família Andrade e entrei para a família de Deus. Eu não desprezo a minha família Andrade. Glória a Deus por ela, porque se não fosse por ela, eu jamais seria filha de Deus. Tem que haver sempre o primeiro nascimento para acontecer o segundo nascimento. É por isso que quando Judas diz duplamente mortos, está falando que salvação se perde. Nós nascemos mortos espiritualmente, pecadores, não por nossa culpa, pela natureza de pecado que trazemos, culpa de Adão. Adão gerou toda a humanidade. E todo mundo, toda a humanidade que veio de Adão, nasce espiritualmente morta, nasce pecadora. Quando eu entrei para a família de Deus e me tornei santa, hoje eu não sou mais pecadora, eu sou santa. Você é santo? Você tem fraquezas da sua carne que você tem que combater, mas você é santo, você é santa. Você tem a justiça de Deus sobre você. Então, olha só, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, tudo que Deus fez foi para que você tenha esperança nele. Ele é o Deus da esperança. Nós temos esperança que teremos um corpo glorificado e vai acontecer. Estamos caminhando para que isso aconteça. Esse corpo vai cair de nós, esse corpo adâmico, e teremos um corpo glorificado. As coisas estão acontecendo, estamos ainda nessa geração. Os antigos que partiram antes de nós, que entraram no céu junto com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, passou pelo paraíso, se apresentou a todos os santos do Antigo Testamento, se revelou a eles, porque eles aguardavam a promessa que Deus fez, que o Salvador viria. E Jesus se apresenta para eles, no seio de Abraão, e diz para Abraão, sou eu, a promessa. E leva todos eles para o céu. E todos eles já têm um corpo glorificado como o de Jesus. Agora, nós ainda não temos o corpo glorificado. Vamos ter, nessa dispensação da graça que vivemos, ao soar da 7ª trombeta. Que Jesus voltará. E quando ele vier, seremos todos arrebatados. Vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Rita, vai ser amanhã? Não sei, acredito que não. Mas anos pela frente estão sendo diminuídos. Eu acredito, pessoalmente, do meu coração, eu acho que
No máximo 60 anos pela frente Jesus voltará, no máximo estourando. Muito antes. Mais que isso, acredito que não. As coisas estão indo com uma rapidez incrível. A inteligência artificial está avançando, computadores quânticos estão sendo lançados, a ciência está correndo velozmente, como falou em Daniel, iria se multiplicar muito a ciência na volta de Jesus, o confronto com a nossa fé. Se você não se firmar de todo o teu coração e andar nesse caminho santo, verdadeiro, o que será da sua geração? Qual é a sua fala para a geração à sua frente? Qual é a mensagem que você vai deixar para sua casa, para o seu filho, para os seus netos, para os seus descendentes? Se você não se firmar no verdadeiro caminho, não amando o mundo, nem as coisas que há no mundo, o mundo não tem nada para você. Não gaste o seu tempo nas coisas do mundo. Comece a encher seu coração de uma viva esperança. Aonde? Olha, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo o que aconteceu, que Deus já fez, traga à memória o que já foi feito. Traga à memória as coisas que Deus já realizou em Cristo. Aí está a tua esperança, no que já foi feito, na palavra de Deus. Olha o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pega Isaías 53. Vamos para Isaías 53. Versículo 1. Vamos colocar a nossa esperança na palavra de Deus, no que Ele diz, não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que Ele está dizendo para nós. Tudo que já foi escrito, que já aconteceu, as profecias que já foram concretizadas. Jeremias, lá em Lamentações, diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Não fica trazendo à memória derrotas, fracassos. Porque se você tem uma viva esperança verdadeira na palavra de Deus, você vai perseverar nos dias difíceis. Perseverar de que jeito? Na palavra dele. Deus diz, Deus disse, Ele falou, está escrito. Eu não vou duvidar. E você vai se alegrando, tendo paz no seu coração. E você vai atravessar aqueles dias difíceis, perseverando nessa palavra, crendo nessa palavra. Porque olha só o que o profeta Isaías diz. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu nessa pregação do Evangelho da cruz de Cristo? Eu criei. Será que você crê mesmo? Será que você crê no sacrifício, na obra redentora do Calvário? Você crê nele como seu Salvador? Você crê em tudo que Deus diz para você? Que está escrito na palavra dele? Então por que você anda desse jeito? Cabisbaixo, chorando, temeroso, blasfemando, murmurando, reclamando. Por quê? Se você crê na pregação, você tem confiança nessa pregação, o seu coração tem que estar cheio dessa verdade. Então você não tem dúvida, você perdoa, porque a Bíblia diz para você perdoar. Você adora a Deus, você não fica duvidando, não sei se eu vou perdoar. Você não crê na pregação da palavra? Por que você não vai perdoar? Por quê? Quer que eu te responda por que você não perdoa?
Por causa do seu coração endurecido. Seu coração está endurecido? Você não quer saber do que Deus acha ou pensa, você quer saber do que você sente, da sua justiça própria. Só que a nossa justiça própria, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Pensa nisso, é nada. É um pano sujo. Nós temos que começar a entender o que Deus fala para nós, porque Ele nos ama, Ele tem o melhor para você. Nessa noite, seja humilde o suficiente, reconheça o senhorio do Senhor, a Ele honra, a Ele glória. Ele é um Deus bom. Ele não falha, Ele não falha. Desde 2009 estamos aqui nesse prédio. São mais de 10 anos. Já fizemos 15 anos nesse lugar. O tempo passa. Nesses 15 anos, Deus nunca falhou com nada. Estou falando financeiramente. Você não me vê aqui no púlpito fazendo apelos financeiros para vocês. Vocês não me veem falando, gente, temos que fazer uma campanha. Ó, temos que fazer alguma coisa, temos que trazer um dinheirinho. Você tem que fazer o seu melhor, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Por que é que eu não falo? Não é porque eu não quero, eu falo sobre ofertas. Nós somos um povo que oferta, temos gratidão, ofertamos o nosso coração grato ao Senhor. Por que nós ofertamos? Porque já fomos enriquecidos nele, não temos falta de nada. E a Bíblia diz que Deus, Ele ama aquele que com um coração grato e generoso, Ele nunca pede para você aquilo que você não pode dar a Ele, nunca Ele fará isso. Então não existe sacrifícios financeiros para Deus, porque um sacrifício já foi feito, que é Cristo. Porque eu sei que Ele é o provedor da obra. Eu sei que Ele usa os corações abertos, generosos, para que as ofertas cheguem e a obra seja suprida. E almas sejam ganhas e tudo aconteça. Tudo funciona. Porque nós temos que crer na palavra do nosso Pai. Porque o dia que eu vim para este lugar, eu não vim porque eu achei maravilhoso, alguém me mandou vir. Primeiro eu achava que eu nem era pastora do rebanho. Anos eu guardei um grupo de pessoas achando que um dia Deus mandaria o pastor ou a pastora para tomar conta. Até que um dia descobri que o pastor era eu mesma, não era outro. E ele me deu uma palavra, ele disse para mim, ninguém vai para a guerra por conta própria. Está lá em Timóteo. Nenhum soldado vai para a guerra por conta própria. Porque aquele que envia é poderoso para suprir. E eu me firmei nessa palavra todos os anos da minha vida. Quando vem dias difíceis, eu lembro dessa palavra. Eu não estou aqui por conta própria, alguém me enviou. E quem me enviou é poderoso para me sustentar aonde eu estou. É simples assim. Você tem que crer na palavra que Deus dá a você. Não é no que o outro ora por você, o outro fala por você. Naquilo que Deus falou para você. Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Então, quem creu nessa pregação? E você vai ler a pregação de Isaías, que fala, Isaías foi um profeta messiânico, se você continuar lendo, você vai ver que ele está descrevendo Cristo morrendo na cruz e levando sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, toda obra ruim de Satanás, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Pega Romanos 12 comigo. Vamos para Romanos 12. Aleluia. Romanos 12, versículo 12. Porque Ele vive, posso crer
no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo, Ele não está morto. Por isso você pode falar com Ele. Comece a compreender que os olhos de Deus estão sobre você todos os dias. Não importa onde você esteja, Ele está lá com você. O Espírito Santo está do teu lado, está dentro de você, porque você nasceu de novo. Ele é a tua força, Ele é a nossa esperança. Então, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, ore. Ore pela tua casa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Seja uma carta lida no meio da igreja, uma carta lida no mundo. Seja um luzeiro no meio desse mundo tenebroso de trevas, onde as pessoas possam olhar para você e enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Porque você não pensa como o mundo pensa, você não fala como o mundo fala. Você anda segundo essa palavra, essa verdade. Olha Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Ore em línguas, persevera na prática da oração no Espírito. Não tem outro jeito. A oração em línguas é bíblico. Jesus falou, você crê em mim, Rita? Está lá em Marcos 16. Eu creio, Senhor. Crê? Creio. Então você expulsa demônios. Você fala em outras línguas. Aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Ora, macho, orora, abá. Ele fala. Simples assim. Quem pode falar em outras línguas? Quem crê em Jesus. Em Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro pregava poderosamente a mensagem da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. E todos na casa de Cornélio, todos, está lá em Atos 10, no finalzinho do capítulo, veio o Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas, todos. E no final, Pedro disse, como que a gente pode impedir que esses homens sejam batizados nas águas? Eles já são batizados no Espírito Santo? Eles foram batizados antes no Espírito Santo e depois nas águas. Batismo nas águas é prática de fé. É simbólico o que aconteceu dentro de você. Você simboliza aqui fora o que aconteceu dentro. Você é imerso nas águas. Foi enterrado com Jesus, morreu com Jesus. E é levantado das águas na posição de ressurreição junto com Jesus. Colocar de novo, de pé. Como Jesus foi levantado, você também é levantado. É uma prática. Tem a ver com a sua fé em Cristo, na palavra dele. É muito pessoal. Não é para ser salvo. As pessoas que são batizadas nas águas é porque elas já creem no Evangelho, porque elas já são salvas. Eu fui batizada porque eu fui salva. Não foi para ser salva. Eu já era salva quando fui batizada nas águas. Então, olha só. Que versículo maravilhoso. Alegrai-vos na esperança. Se regozija, é mais do que se alegrar na esperança. Qual a esperança da sua salvação, da obra redentora do Calvário? Sede pacientes na tribulação por causa disso. Tem uma esperança. A sua esperança está em Deus, no que Ele fala. Por isso você se alegra na tribulação. Na oração, você é o quê? Perseverante. Pega 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá para o final da Bíblia. Depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1.
É o versículo 21, mas eu vou começar lendo do versículo 28, porque tem uma palavrinha aqui, sabendo. Nós temos que saber o que foi que aconteceu naquela cruz. O que aconteceu com você quando você nasceu de novo. Nascer de novo não é você citar uma oração, repetir uma oração. É você entender que foi que Jesus fez, por que ele teve que vir, porque você precisa nascer de novo. Porque entra no céu só quem é nascido de novo. O céu é feito para a família de Deus. Quem não é família não vai entrar. Família de Adão não entra no céu. Só entra no céu quem é família de Deus. Você ama teu amigo? Então viva o evangelho diante dele, de tal maneira que ele queira o que você tem. Prega o evangelho de boca fechada. Pelo seu comportamento generoso. Seja generoso, seja amável. Busque o interesse do outro. Falei isso na reunião passada, que eu achei fantástico. Lá em Gênesis, quando Deus fez Adão dormir e tirou dele um pedaço, uma costela. E quando ele abriu os olhos, ele viu Eva e a primeira coisa, a primeira frase que ele falou: você é uma extensão de mim. Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão viu que Eva era uma extensão dele, era ele. Assim você se relaciona com teu marido e vice-versa. Você se torna uma só carne. Olha que fantástico você olhar para o teu marido, Bel, e falar: ele é uma parte de mim, me tornei uma parte dele. Fazer bem a ele é fazer bem a mim. Fazer mal a minha esposa é fazer mal a mim mesmo. Xingar a minha esposa é xingar a mim mesmo. Negar algo a ela é negar a mim mesmo. Se eu sou avarento com ela, estou sendo avarento comigo. Você pratica generosidade na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido? Seja generoso, seja generosa. Se você entende esse princípio básico que Jesus falou para o casamento, você vai ser muito feliz no teu casamento. Muito feliz. Porque você vai amar ao outro como uma extensão de você mesmo. Ninguém sai por aí se mordendo, se xingando, se roubando, falando mal de si mesmo. Ninguém, só se for louco. Bater no outro é bater em si mesmo. Ser violento com o outro é ser violento com você mesmo. Então comece a pensar no poder dessa palavra divina. Olha só, sabendo, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto por você e por mim. Oh, aleluia! Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então você olha o que Jesus fez e a tua esperança está na obra dele. Já parou para pensar quais são as obras da fé? Quando Deus fala para a gente fazer obras, porque o mundo manda você fazer obras. Não tem nada a ver com caridade. Tem a ver com a sua sem fé é impossível agradar a Deus. As obras da fé estão firmadas na palavra do meu Pai, na confiança que eu faço por meio dele, na minha atitude, obra de você orar no Espírito Santo, de você meditar, de você se fortalecer. É óbvio.
que aquele que é crescido e amadurecido, ele faz bem. Ele não paga o mal com o mal, ele paga com a prática do bem. Obras da fé. O cego enxerga, o paralítico anda, a provisão vem, obras da fé. Dessas obras que Deus fala, obras que Cristo fez. Não são obras sociais. É óbvio que você tem alguém morrendo de fome, você não vira as costas. Você ajuda. Você indica o caminho, você... A Bíblia é clara. Ande mais uma milha, dê a capa, perdoa, dê outra face. Porque você sabe que o seu Pai Celestial é teu provedor. De nada você vai ter falta. Então você começa a enxergar tudo como Deus enxerga. Pega Hebreus 10, volta um pouco. Estamos terminando. Versículo 23 de Hebreus 10. Guardemos firme a confissão da esperança. A esperança tem uma confissão? Tem. Ela tem uma fala. Por isso que ela anda junto, é a esperança que traz a fé. Você confessa o que a palavra de Deus diz. Você fala que a obra redentora já foi realizada. Obrigada, Pai, porque eu já fui provida em Cristo. Obrigada porque o Senhor sempre faz de novo. O Senhor nunca deixou de pagar o aluguel do ministério, o Senhor nunca vai deixar de pagar. O Senhor, todos os anos, o Senhor nunca falhou, não vai falhar dessa vez. Pai, eu te agradeço, porque eu nunca deixei de pagar o correio, o Senhor sempre faz de novo. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo porque o Senhor sempre faz de novo. O Senhor é fiel. Obrigada, Pai, porque o Senhor já me curou uma vez, vai curar de novo. O Senhor já curou, vai curar de novo. O Senhor já restaurou, vai restaurar de novo. O Senhor já promoveu a paz na minha família inúmeras vezes, vai prover de novo. O Senhor não falha. Você tem uma experiência de fé. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é pelas coisas que você faz, é pelas coisas que Ele já fez. Então a sua boca é um coração grato a Deus, o coração cheio dessa verdade. Você nunca vai ouvir desse coração murmuração, reclamação, desconfiança de Deus. Ah, Deus não me ouve. Como que você pode falar isso? Você não tem experiência nenhuma? Ele diz que sempre te ouve, Ele sempre estará com você, estarei com você até o fim. Você que não está ouvindo a Ele. Ele fala com você o tempo todo. Você que não está ouvindo. Então comece a entender o poder da mensagem do Evangelho. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então comece, não seja uma fé, uma esperança vã, vaga. Encha teu coração, passe tempo com o Pai, ore no Espírito Santo, passe tempo orando em línguas. Acesse o site parceirosdeoração.com.br. Lá você vai encontrar voz feminina e masculina orando em línguas. É o seu parceiro de oração para orar no Espírito Santo. Para te encorajar, para te animar. Porque a oração em línguas muda o teu futuro. Oração em línguas, a oração em línguas também promove uma mortificação da sua carne. Oh, aleluia. Pega o Salmo 130. Glória a Jesus. Salmo 130. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Vamos pôr a nossa esperança na palavra de Deus. 130. Versículo 5.
Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha esperança, o salmista está dizendo, a minha esperança, Pai, está na tua palavra, por isso eu te aguardo. As minhas emoções estão guardadas, eu espero em ti. A minha esperança está em ti, Pai. Eu ponho a minha esperança na palavra de Deus, a esperança verdadeira, não é uma esperança vaga. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus achar que eu mereço. Ai, se Deus olhar para mim e ver que é bom para mim. Você está firmado numa verdadeira esperança. Que é que Deus fala a respeito da enfermidade para você? O que Ele fala a respeito de casamento? O que Ele fala a respeito de finanças para você? O que Ele fala? Lá está a tua esperança, no que Ele diz. A tua esperança está em Deus. Ele é o teu provedor. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Esperei com paciência, né, Alessandra? Esperei com paciência no Senhor, não foi em outro lugar. Esperei orando, de que jeito? Ele prometeu, ele vai fazer. Ele não mente. Olha o Salmo 33. Versículo 20. Aleluia. Salmo 33, 20. Nossa alma espera onde? No Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A minha alma, as minhas emoções estão esperando no Senhor. Eu levo as minhas emoções para a verdadeira palavra do meu Pai. O que a palavra de Deus diz? Eu oro no Espírito Santo. Oração em línguas é poder. Está ansioso? Ora em línguas. Está nervoso? Ora em línguas. Está bravo? Ora em línguas. Está com medo? Ora em línguas. Está alegre? Ora em línguas. Ore no Espírito Santo. Porque é a oração mais poderosa que você poderia fazer para você mesmo. Permitir que Ele esteja orando a tua real necessidade. Salmo 39, eu termino no Salmo 39, nessa noite, versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. A nossa esperança está no Senhor. A vida de um homem passa muito rápido. Nós não estamos firmados em uma vida terrena. Estamos firmadas numa eternidade. Diante de nós, que nós já vivemos, nós já trazemos dentro de nós a vida abundante, a vida eterna de Cristo. Por que vamos escolher morrer se podemos escolher viver para sempre? Então toda a tua esperança esteja firmada nesta palavra. E para estar firmada nessa palavra, conheça essa palavra, medite nessa palavra. Que os teus olhos estejam firmados nessa palavra. Não dê trégua para a tua carne. Leia a Bíblia, ore no Espírito. Quem pode falar em línguas? Aquele que crê em Jesus é para você. É uma prática também de fé. Tudo é prática de fé. A nossa esperança está no que Ele diz para nós. Então não tenha medo.
O Senhor é fiel, o Senhor é justo. E Ele tem um chamado para você. E como que esse chamado é desenvolvido? Por meio das práticas espirituais. Você tem que orar no Espírito Santo, você tem que ler a palavra, você tem que usar as práticas que você tem. Conhecer essa palavra. Acorde mais cedo, leia a Bíblia. Encontre um tempo, mas passe tempo com Ele. Amém? Marciano, você termina a reunião? Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. Então pense nisso, a nossa esperança. Minha esperança está no que o meu Pai diz. Aleluia. Vamos ficar de pé, nos aquecer para ir para casa. Agradecer ao nosso Pai pela palavra ministrada nessa noite. Como a Rita disse, ter um coração grato. Ó Pai, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome. O Senhor é bom e fiel. O Senhor é justo, Pai. Pai, nós te damos louvor. Nós te louvamos, te agradecemos pela palavra ministrada essa noite, Pai. Acolhemos em amor, escrevemos na tábua do nosso coração, porque isso é vida, Pai, para o nosso corpo. Ó Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Obrigada, Pai, obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque a salvação chegou até a nossa casa. Obrigada, Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Pai. Obrigada, Pai, por tua doce presença em nosso meio. Obrigada porque o Senhor fez tudo para nós. O Senhor fez tudo para nós. Obrigada, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Fazemos a escolha, Pai. Fazemos a escolha de dizer sim para a vida e não para a morte. Fazemos a escolha, Pai, de amar a Ti. Fazemos a escolha, Pai, de amar ao Senhor. Obrigada, Pai, porque tua palavra é a verdade. Ela é a verdade, não importa o que nós estamos sentindo, não importa o que estamos vendo, o que importa é que a tua palavra é a verdade. Ela está acima de qualquer situação, ela está acima, Pai, de qualquer circunstância, nós te adoramos. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos ir para casa, deitar e dormir, porque é o nosso direito. É o nosso direito deitar e dormir em paz. É o nosso direito. Obrigada, Pai. Obrigada, porque a nossa vida está guardada. A nossa casa está guardada. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós te adoramos. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Pai. Uma noite abençoada. Aleluia.